Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e hoje nós vamos trazer à tona vários fatos e acontecimentos que estão passando despercebidamente pela sociedade e até pelos grandes meios de comunicação. É o deputado Daniel Silveira, merecedor de direitos humanos? Ele tem direito ao devido processo legal? O que ele pensa disso? E as pessoas que o seguem? E os bolsonaristas? E o presidente da República? Que cenário a gente tem para o futuro em relação à situação dele, à situação do Brasil e aos debates e aos embates que estão surgindo por conta dessa prisão? Nós vamos discutir tudo isso aqui no nosso portal. Se você está chegando agora, se inscreva, dê o cliquezinho no cantinho, participe das nossas reflexões, mande seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados. O nosso portal recebe muita opinião de vocês todos. E se gostar, deem o joinha, enfim, chame seus amigos para participarem dos nossos papos aqui. Gente, essa prisão do deputado Daniel Silveira está servindo para chamar atenção para várias situações. Eu gostaria que algum jornalista pudesse entrevistar o deputado para saber a opinião dele agora, ele na condição de preso, o que ele acha de direitos humanos, o que ele pensa sobre respeitar direitos das pessoas humanas que estão presas provisoriamente, os que não foram condenados, ou até mesmo os condenados. Um preso, ele pode ser torturado? É possível que o Estado faça qualquer coisa com a pessoa que está sob a sua cautela para se chegar à verdade? E os familiares das pessoas que estão presas? E o devido processo legal? É possível ter um devido processo legal numa sociedade quebrada, numa sociedade que funcione como uma ditadura? E o AI-5? O que é o AI-5? Por que o deputado defende o AI-5 e depois desmente? Como vários seguidores, né? A gente vê aqui, hoje tem uma matéria aqui no jornal, mostrando aqui que o deputado Eduardo Bananinha também fez a mesma coisa, defendeu o AI-5, quando foi interpelado, ele recuou, não é bem assim. O deputado Otoni de Paula, aqui do Rio de Janeiro, né, que se diz pastor evangélico, também questionou a Constituição brasileira, também defendeu o AI-5, depois voltou atrás. O deputado Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, enfim. As pessoas, quando veem como funciona a estrutura do direito e o que elas têm a perder quando elas cometem crimes e irregularidades de forma irresponsavelmente, né, de forma irresponsável, elas recuam. Pelo menos se eles tivessem coerência, a gente veria que essa gente tem algum pingo de caráter, coisa que falta na maior parte dessas pessoas quando elas são confrontadas. É bom lembrar que o deputado Daniel Silveira se envolveu nessa história toda porque ele é um seguidor do presidente da República. Ele tentou agradar o chefe, reproduzir discursos que o chefe faz durante 30 anos, durante toda a sua vida, desde que ele saiu das Forças Armadas. É bom lembrar, gente, que, e não faz muito tempo, né, que o Bolsonaro ele fez um discurso que implicitamente ou explicitamente defendia a tortura, defendia que pessoas como o deputado Daniel Silveira, considerado inimigo da sociedade, um transgressor, que ele sofresse todo tipo de barbaridade. Vocês imaginem se tivesse lá na instalação onde o deputado está preso, um brilhante Ustra para cuidar dos assuntos dele, né? Porque o deputado ficou muito sentido, mostrando que a mãe dele viu a prisão, as filhas viram a prisão. Ainda bem que puderam ver, porque na época que tínhamos o AI-5, que o senhor defende, né, e os seus mais próximos também, não tinha essa colher de chá, não. As pessoas eram presas sem mandato, eram levadas na calada da noite, e não se sabia para onde essas pessoas iam. É bom lembrar que aqui no nosso país nós temos mais de 400 pessoas que foram mortas ou desaparecidas durante o período do AI-5 aqui do nosso país. Gente, eu vou colocar essa fala aqui do presidente, só para rememorar, muita gente não gosta, mas só para a gente dar uma contextualizada, né? Atrás dele, ali está o Eduardo Bananinha, né? Deputado federal, nessas manobras que o Bolsonaro fez para colocar um filho em São Paulo disputando a eleição, sem ter domicílio em São Paulo, e ele no Rio de Janeiro como deputado federal, enfim, para a família levantar uma graninha, né? Disse à época, então, o presidente, ou depois seria o presidente da República. Vamos lá. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Então,
ele falou com uma força, né? O pavor de Dilma Rousseff, porque o relato que ele tinha é que a Dilma foi torturada, foi barbaramente torturada para, enfim, dizer coisas, entregar pessoas, enfim. E esse é o inspirador de figuras como o Daniel Silveira. Nessa contradição, né? O AI-5 quebrou a ordem institucional. Eu vou colocar para vocês, para as pessoas que tiverem interesse, isso é fácil de encontrar na internet, porque o ato institucional número 5, ele tem apenas 12 artigos, né? E no artigo número 10, vejam que coisa interessante, diz: fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Então veja bem, alguém era preso de forma ilegal, as pessoas viam a pessoa sendo presa de forma ilegal e não podia sequer buscar o poder judiciário porque o habeas corpus estava proibido. Mesmo assim, alguns advogados, eles não se submetiam a esse tipo de situação e quando eles encontravam ou eram chamados para defender alguém, eles entravam com habeas corpus mesmo assim, para ver o juiz, se o juiz teria um comportamento digno e também enfrentar a ditadura e permitir que uma pessoa fosse torturada, ou fosse assassinada, ou tivesse um outro tipo de comportamento. Raramente elas tinham sucesso, mas os advogados faziam isso para mostrar para o mundo o que é que estava acontecendo no nosso país. Então eu gostaria muito de saber a opinião do deputado agora, quando ele fez aquela fala para o Fachin. Você se lembra, Fachin, do AI-5? Você lembra dos homens de botões dourados? Quer dizer, num tom absolutamente intimidatório, enaltecendo o que aconteceu por conta da quebra da democracia no nosso país. Então, gente, o embate hoje, ele transcende a discussão política. Não é um debate de ideias, até porque essa gente, eles estão sendo educados já há algum tempo a não debater ideias mais. Eles querem eliminar o inimigo. Quando você pega nas redes sociais esse pessoal que segue o Olavo de Carvalho, o discurso é esse. Não é para discutir com o inimigo, é para aniquilar, para desmoralizar o inimigo. É só isso que funciona como uma ferramenta dessa gente. Então o debate hoje não é mais um debate meramente político, é um debate sobre quem é do bem e quem é do mal, de uma forma muito simples. E o presidente brasileiro, quando ele defende um torturador, que é a figura mais abjeta que a humanidade pode produzir, esse homem não pode ser considerado um homem do bem, gente. O jornal hoje também, a Folha, está fazendo a matéria aqui, que o Exército Brasileiro não regula mais armas no nosso país há 10 meses. Bolsonaro mandou revogar os decretos que regulavam a origem dos armamentos, das balas, de explosivos. Isso não pode ser detectado hoje e o Ministério Público está cobrando a atitude, o Exército está caladinho, as coisas estão se dando. Alguém que fica querendo praticamente panfletar arma é uma pessoa do bem. Eu não entendo como é que tem evangélico que acha que Bolsonaro é uma pessoa do bem, que ele está a serviço do bem, de alguma coisa boa. Ele de fato tem uma alma, gente, que é uma alma carregada, um homem que não tem empatia, um homem que não está ligando que o Brasil já está com quase 250 mil mortos oficialmente por conta da Covid. E hoje na coluna da Dorit Hazarin, ela chama a atenção de um aspecto muito claro sobre essa panfletagem de armas que o Bolsonaro quer fazer no nosso país, né? Ela diz o seguinte: no Brasil de Bolsonaro, caçadores podem adquirir não apenas rifles e espingardas, mas também, se preferirem, 30 armas de cano curto. Gente, eu pergunto para vocês conhecem algum lugar do planeta que alguém caça alguma coisa com arma de cano curto? Alguém caça com 38, com a 45? São coisas absolutamente incompatíveis com o tempo moderno que a gente está vivendo. Até se permitir caça no nosso país também é uma coisa que deveria ser debatida, né? Como é que é essa história aí direito? Eu não conheço essa matéria, não dá para aprofundar, mas é uma coisa que já não me soa muito bem, você matar um animal na natureza, a não ser para legítima defesa, né? Me parece uma coisa saudável de alguém que tenha alguma coisa boa, algum espírito bom, né? Você ter essa vontade de satisfazer, ter alguma alegria, tirando a vida de um animal, né? De se organizar para isso, comprar arma para isso. Bom, mas isso é
outra discussão. Mas isso dá bem assim a noção de quem é que a gente está lidando no meio dessa história. Eu, quando estava fazendo faculdade, gente, eu tive uma experiência muito forte, né? Porque eu conheci o Tenente-Coronel Moraes e a Dona Cleia. Eles eram os pais de Sônia Stuart Angel, e que foi uma moça que foi presa aos 25 anos e foi torturada, né? Torturada, barbaramente torturada, o corpo dela desapareceu. E quando eu conheci o senhor Moraes, ele estava escrevendo um livro tentando achar os restos mortais da sua filha, e ele mostrava assim, um grande sofrimento, uma grande decepção por saber que ele, sendo militar do Exército, os colegas de farda sequestraram a filha dele, torturaram, estupraram a filha dele, assassinaram e desapareceram com o corpo. Então ele usava ainda os canais que ele tinha dentro das Forças Armadas para tentar localizar a filha. E sofreu muito, e a gente conhece, quer dizer, eu conheci num filme, um documentário que ele exibiu na nossa faculdade e que foi muito marcante para mim. Depois se descobriu o paradeiro do corpo dela, dos restos mortais, e foto que apareceu depois na ditadura também, a última imagem que se tem de uma moça com várias marcas de tortura, de tiro, enfim. E a gente pode colecionar aqui várias pessoas. Eu também tenho um livro chamado Batismo de Sangue, do Frei Beto, onde ele conta as torturas também que foram praticadas contra o Frei Tito, um frei franciscano, né, que também foi preso aos 25 anos, sofrendo 25 anos, gente. Sofreu todo tipo de tortura, ficou perturbado psicologicamente e alguns anos depois ele praticou suicídio. Ele não aguentou. Esse aqui é o herói entre aspas, né, do presidente da turma dele toda, né? Eu queria saber se o Daniel Silveira encontrasse agora dentro de uma carceragem uma figura que tratava um ser humano das formas mais abjetas, usando eletricidade, cacos de vidro, fogo, cortes, estupros, sevícias de todos os níveis num corpo humano. O que o Daniel Silveira poderia dizer sinceramente sobre esses métodos? Se ele acha que se ele fosse tratado assim, seria uma forma digna, né? E a gente vê o filho do presidente enaltecendo um torturador, né? Então, isso que está acontecendo agora com o deputado Daniel, eu acho muito interessante, porque muita gente está invocando direitos humanos. Ele foi preso numa ilegalidade, pegando ali minúcias da legislação, numa contradição absoluta. O deputado que está agindo junto com o presidente e muitas pessoas para quebrar a ordem institucional, para quebrar a normatização do direito, as instituições, fica invocando que o Estado, dentro do ordenamento jurídico atual, teria cometido alguma transgressão em relação ao deputado. O deputado, ele é muito vivo, porque ele sabe agora que ele tem algumas alternativas. Ele pode renunciar, por exemplo, ao mandato dele. E seria uma boa para ele, porque se ele renuncia, ele não fica mais como deputado e ele será julgado no primeiro grau de jurisdição. E aí vai ter direito a vários recursos, enfim, se ele tiver em liberdade, ele vai poder esticar isso durante muito tempo. Se ele continuar como deputado e ele não for cassado, ou se a cassação se der instantaneamente, ele vai ser julgado no primeiro grau, porque ele vira um ser humano comum, pelo menos do ponto de vista jurídico, né? Se o processo dele fica sendo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, ele não perde o mandato, a sanção vai ser muito dura. Ele sabe que os ministros vão dar uma pena muito pesada em relação a ele. Então, provavelmente, ele vai tentar uma manobra, diga-se passagem, nada heróica, né? Porque também é uma coisa que está faltando aí para essa gente, né? O presidente da República, gente, qualquer líder diante de uma prisão ilegal iria para todos os meios de comunicação, iria protestar, iria tentar defender um dos seus. Mas o Bolsonaro não está mostrando o tamanho da sua covardia, mostrando as costas para o soldado forte e ferido que ficou pelo caminho, né? E eu gostaria de ter trazido aqui para o nosso papo de hoje um depoimento do César Benjamin. Eu conheço o César, tenho a honra de ter conhecido o César, e foi um jovem secundarista de 14 anos
que foi preso porque fazia política estudantil aos 16, gente. 16 anos, sem uma ordem legal. E não teve direito a absolutamente nada. Não tinha direito ao habeas corpus. Desaparecido, ficou 5 anos preso. Eu vou trazer só um pedaço aqui de um depoimento que ele fez para a Anistia Internacional, porque foi a Anistia que salvou o César no final da história. Ele foi considerado um personagem importante naquele período, a ponto da Anistia vir para o Brasil para tentar salvá-lo, né? Coisa que aconteceu com muito custo. Mas vamos acompanhar aqui algumas falas do César, que elas são muito exemplificativas do que é que a gente está enfrentando agora. Vamos lá. E fui preso em 31 de agosto de 71. Bom, ali eu comecei a ser interrogado com os métodos de sempre, né? Choque, pau de arara, etc. Eu fiquei sem comer, sem beber, sem dormir durante muitos dias lá numa cela chamada geladeira. É uma cela muito fria, muito escura e com um som eletrônico forte, que é o som que eu ouço até hoje. Eu perdi a audição. Foi um período bastante duro de solitária. Como eu fui preso menor de idade, né, a minha prisão permaneceu semi-clandestina, eu não podia ser processado. A minha vida continuava correndo risco. Né? E eu estava na Vila Militar, em quartéis militares. Então, a entrada da Anistia Internacional, né, nesse momento, e a minha adoção como preso do ano, quer dizer, eu acho que teve uma importância significativa no sentido de impedir qualquer... Aí, gente, vou colocar aqui um trecho aqui do momento que eu acho muito importante. Ele fala aqui de como ele fez para manter a sanidade dele o tempo que ele foi torturado, ficou preso, incomunicável. Vamos lá. Eu me esforçava muito para não perder completamente o calendário. 2 dias eu me esforçava muito para não perder. O meu aniversário e o Natal. Eu vou colocar esse depoimento do César, que do site do canal da Anistia Internacional, para vocês verem, gente. Então, eu quando conversei com ele algumas vezes, a gente tinha que tentar sempre achar o ouvido que não estava sem audição, né? Porque foi a sequela que ficou contra esse menino, né? Menino, ele foi preso. Então, gente, que esse episódio do Daniel sirva para trazer a humanidade, quem está perdendo a humanidade, e para as pessoas, quando se comportarem, falarem sobre alguma coisa, no aspecto jurídico, aspecto de direitos humanos, elas terem muita responsabilidade. Porque olha o que está acontecendo com o Daniel, preocupado com a mamãe dele, quando tudo que ele defende, até o dia de hoje, defendeu, faz tantas mães, ou fizeram tantas mães sofrerem e chorarem, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, obrigado por vocês estarem aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau.